Nós vamos falar agora de algo que com certeza você já deve ter tido dificuldades, né, em algum momento da sua vida, que é aquele momento de você tomar alguma decisão. E aí vem insegurança, vem ansiedade, né? Vem tantos fatores, tem pessoas que realmente pensam demais para tomar uma decisão, acabam deixando para depois, procrastinando, né, que é um termo muito utilizado ultimamente. E aí as decisões ficam para outra hora e acabam não sendo tomadas muitas vezes, né? Mas por que muitas pessoas têm dificuldade com isso, enquanto outras têm uma certa facilidade em tomar decisões ao longo da vida e acabam até sendo um pouco mais felizes, tanto no seu aspecto profissional quanto na sua vida pessoal também. Para a gente tentar entender e te ajudar a ser uma pessoa mais assertiva, digamos assim, ao longo da sua vida, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal, nós vamos conversar aqui no estúdio com a nossa convidada de hoje, a Melissa Camargo Kotovski, que é especialista em gestão de pessoas, coach de vida e carreira. Tudo bem, Melissa? Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui e com esse tema que é tão importante, né? Porque a gente toma decisão o tempo todo, todos os dias, e muitas mudam a nossa vida. Pois é, decisão faz parte, como a gente costuma dizer, às vezes são decisões muito simples do nosso dia a dia, de, por exemplo, evitar um congestionamento, você tem uma decisão de você mudar o seu caminho, decisões práticas, rápidas, que a gente toma, muitas vezes até sem pensar, a gente tem que tomar a decisão, já está meio que no automático ali do nosso dia a dia. Mas outras são mais, entre aspas, complicadas, requerem um pensamento um pouco maior, requerem, né, dar aquele frio na barriga, muitas vezes você tem que tomar uma decisão importante de um relacionamento, de uma vida profissional, mas tem gente que tem mais facilidade do que outras, né? É incrível isso, né? E a gente precisa ter a noção se é algo que é uma decisão que eu quero tomar ou é somente um querer. Muitas vezes as pessoas querem muitas coisas. Quero ter um relacionamento de mais qualidade, quero ganhar mais dinheiro, quero ter um corpo melhor, mas elas não tomam a decisão que precisariam tomar para ter esse resultado. E é legal a gente entender também que não fazer nada também é uma decisão. Ela pode ser até uma decisão inconsciente. Digamos que eu quero melhorar o meu relacionamento e ele não está bom. E eu continuo com o mesmo comportamento, continuo não trabalhando nada de mudança. Isso também é uma decisão. Só que muitas vezes as pessoas não se tocam que não fazer nada, eu estou decidindo não fazer nada e o resultado vai ocasionar o como está, muitas vezes, né? Agora, você diria que muitas pessoas têm uma certa dificuldade em tomar esse passo, em acertar essa decisão, né? Ou pelo menos tomar uma decisão. Se vai ser acertado ou não, a vida vai dizer. Mas por frustrações anteriores, isso também atrapalha? Sim, a nossa história, né? Quais os resultados a gente teve dentro dessa competência? É uma competência, então vamos pensar assim que é como se fosse um músculo. Quanto mais eu for tendo consciência de como eu tomo decisão, como é o meu processo interno para tomada de decisão, mais fácil esse processo vai acontecer das próximas vezes. A nossa confiança vai nos ajudar muito na tomada de decisão. Então, uma dica importante é se conheça muito bem. Teu autoconhecimento vai ajudar a você entender como você processa a decisão. E outra questão também que é legal a gente entender é que muito se pensa que a tomada de decisão é racional. Eu fiz uma formação em Ohio e, para minha surpresa, lá a gente trabalhou a tomada de decisão, 80% da tomada de decisão é emocional. Eu imaginava que tinha uma porcentagem alta, mas eu não imaginava que fosse 20% racional, 80% emocional. Então, a segunda dica é trabalhar a nossa inteligência emocional, saber conduzir isso. Eu tenho que saber que quando eu não penso ou não planejo bem uma decisão, ela vai ser muito mais emocional. E entender que eu tenho que levar em consideração esses dois componentes. Eu não posso decidir somente racionalmente, porque talvez emocionalmente eu não vou ficar satisfeito. E a satisfação é uma emoção. Eu me senti. Então, vamos imaginar assim, eu recebo um convite para trabalhar fora do país por 1 ano, ganhando o valor que eu ganharia no ano aqui no Brasil, eu vou ganhar por mês lá. Parece lindo. Sim. Mas e aí? Você decidiria ir ou não? Tem alguns fatores. Os valores que eu tenho, se eu sou muito ligado à família, se eu aguentaria ficar lá muito tempo. Um outro passo que as pessoas têm muito medo da tomada de decisão é se elas vão dar conta da tomada de decisão. Tá, decidi, vou lá porque o salário é fantástico, mas eu vou dar conta de ficar lá sozinha, eu estou forte o suficiente para levar esse tempo todo sem vir para cá ou sem falar com a minha família, por exemplo. Então a gente precisa muitas vezes se preparar para a decisão que precisa tomar, porque realmente eu vou fechar algumas portas e abrir um outro caminho que eu não sei.
como é esse caminho, não sei o que vai vir depois. E isso que traz o medo na tomada de decisão. E até você citou essa questão do racional com o emocional. Para muita gente, racionalmente seria interessante, por exemplo, mudar de emprego, né, para ganhar mais. Mas o caráter da emoção, será que a pessoa vai ser feliz com aquilo? A questão da felicidade também interfere muito, né? Às vezes as pessoas não ficam nos seus empregos por causa de salário, e sim pela satisfação que a gente falou, pelo senso de felicidade, de crescimento, de propósito. Então, em que está baseada a minha tomada de decisão? E um ponto que é legal a gente entender também, eu gosto de dizer assim, às vezes algumas pessoas dentro dos processos de coach que eu atendo, falam, eu não sei o que decidir. Muitas vezes, se você não sabe o que decidir, não mexe. Talvez não esteja no momento de você tomar uma grande decisão, como mudar de emprego, se vai se separar, se vai casar ou por aí vai. Tem até aquela placa de trânsito que diz, na dúvida, não ultrapasse, né? Isso, a gente vê isso nas estradas muitas vezes. E às vezes analisar da seguinte forma, se eu tomar essa decisão agora, eu vou conseguir voltar? Digamos que eu queira entrar num processo de carreira. Se eu pedir uma demissão agora, eu vou conseguir voltar se eu me arrepender? Se essa resposta te incomodar negativamente, talvez não seja o movimento que você precisa fazer nesse momento. Eu preciso ganhar força em outros processos, pensar um pouco mais sobre ele. Uma ótima dica é você pegar e fazer uma lista, põe num papel o que você ganha e o que você perde com aquela decisão. Isso é interessante. Né? Verifica quais são os pontos que vão te impactar positivamente, e muitas das decisões impactam nossas famílias, as pessoas próximas a nós, e o que impacta positivamente. Isso vai te colocar numa balança e vai jogar para o teu racional, não vai ficar só na emoção. Então, se você conseguir fazer um planejamento, colocar no papel mesmo, você joga para o teu lado mais racional e consegue vislumbrar diferente. Vamos detalhar aí 2 fatores que eu citei no começo, aqui na nossa abertura, que é a questão da ansiedade e também da dificuldade das pessoas de lidarem com esse tema, ou seja, a ansiedade e a insegurança, lembrei agora, insegurança e ansiedade. Bom, pessoas que têm dificuldades em tomar decisões são pessoas naturalmente inseguras, mas também pode ter uma certa ansiedade nisso, né? Os conceitos podem se misturar. A gente pode colocar assim, todo mundo vai ter o medo da tomada de decisão. Vamos imaginar assim, não é só da pessoa que é mais ansiosa. Quanto maior eu for crescendo, por exemplo, profissionalmente, as minhas decisões vão ser mais impactantes na minha vida e na vida de outras pessoas. Se eu sou uma líder em crescimento, quanto maior meu cargo hierárquico, a minha tomada de decisão pode afetar, às vezes, 20 funcionários, 200, 300 funcionários. Então, a tomada de decisão ela vai trazer uma angústia. Se eu comprei agora um apartamento, fui morar, passou uns anos, vou comprar uma casa que é o triplo do valor. É uma tomada de decisão que é um desafio muito maior. Por isso que ela traz essa ansiedade. O que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade? É você ficar no estado presente. A ansiedade, a gente está vivendo no futuro. A gente está sofrendo por antecedência. Isso. Então, é se colocar no presente. O que eu posso fazer neste momento para trabalhar essa tomada de decisão? E uma dica legal também é entender assim, se eu tenho que decidir, veio uma proposta para a minha carreira. Se veja daqui 5, 10, 20 anos. Você se vê nesse processo? Será que eu quero ter filhos? Não quero ter filhos? Vocês conseguem se ver daqui 10, 20 anos nesse processo, tendo filho ou não? E aí você consegue decidir melhor. Porque tem momentos ou situações que você tem que decidir agora para ter no futuro. Então, como que você vislumbra isso? Quanto mais eu preparar o meu autoconhecimento e o conhecimento sobre a tomada de decisão que eu tiver, mais baixa vai ficar a minha ansiedade e a minha segurança vai aumentar. Né? E nesse caso, terapia funciona? Tem tantas coisas que auxiliam. Não é porque, né? Às vezes você falou do autoconhecimento, né? As pessoas não conseguem olhar direito para dentro de si, né? Muitas vezes a ajuda de um profissional como esse pode auxiliar a pessoa a abrir um pouco a cabeça e pensar melhor nas decisões que ela tem que tomar, não é? Vários profissionais, além da terapia. Terapia para algumas situações, mas a gente pode colocar assim. Digamos que eu queira ter um canal de entrevistas. Quero mudar de carreira, vou fazer outra coisa. Fazer o teu papel. Quer ser minha concorrente, digamos assim. Ou, sei lá, parceira, vamos imaginar assim. Às vezes uma pessoa que eu posso conversar é alguém que já faz isso. Vou trocar um papo contigo para saber a realidade disso, até para eu entender assim, será que é isso realmente que eu quero fazer?
Porque a pessoa que já tem resultado naquilo que eu quero ter, ela vai te olhar com muito mais empatia e vai conseguir te orientar no teu caminho. Olha, Melissa, você precisa estudar tal coisa, você vai ter que ter uma relação com os profissionais que trabalham aqui, não é só você precisa ter tal coisa e ir para esse caminho. Então, eu preciso, muitas vezes, de vários profissionais para me ajudar ou um em potencial para me mostrar o caminho que eu quero seguir. Então, é o que a gente chama de modelo. Qual é o modelo que eu posso escolher para me ajudar a conversar e aumentar o meu conhecimento sobre isso? Isso também diminui minha ansiedade e aumenta a minha segurança. E saber, como você disse, conversar com as pessoas. É fundamental isso, né? Porque às vezes a gente ter que tomar uma decisão sozinho é muito angustiante. Né? Você, em determinados momentos, evidentemente, poder ouvir opiniões de outras pessoas que passaram, muitas vezes, pela mesma situação, pelo mesmo dilema, né? Porque muitas vezes, numa conversa, por exemplo, com alguém que tem resultado naquilo que eu imagino que eu quero para a minha vida, às vezes você me contando a tua história, eu não estou disposta a fazer todo esse percurso. E aí eu vou mudar de decisão. Isso que é importante a gente entender. A relação com outras pessoas, pessoas que já têm resultado nisso, profissionais como cursos, processo de coaching, terapia, eu tenho que entender o que eu quero. Quando a gente está falando de futuro, pessoas que vão me ajudar a planejar esse caminho vão me ajudar a melhor a ter o resultado que eu imagino a mais curto prazo. Então, é entender isso, aumentar o meu conhecimento para planejar e seguir. Agora, para a gente finalizar, vamos falar de uma área que é profundamente emocional, né? Eu acho que os 80% aumentariam aí na hora de tomar uma decisão, que é a área de relacionamento, né? Quando a pessoa está num relacionamento que já está desgastado, a pessoa quer mudar um pouco, se ela agir apenas pelo lado racional pode ser um erro, o emocional também, evidentemente, mas nessa hora, o que o planejamento, será que existe um planejamento para a gente tomar decisões na nossa vida pessoal também, especificamente nessa área de relacionamento? Uma dica que eu gosto de usar, até em algumas decisões que eu tenho, saia do cenário. É como se eu saísse daqui e começasse a me enxergar. Trabalhe também em alguns indicadores, né? Não é só a razão, mas é a emoção. Quando a gente fala em gerenciamento emocional, não digo nem controle emocional, é gerenciamento. Por quê? Primeiro eu tenho que sentir. Se eu estou sentindo, se eu estou frustrada, se eu estou com medo, conversa com essa emoção e tenta entender o que ela quer te dizer. Quais são os medos? Descobrir quais são os medos, lembra do papel. Coloca lá ponto positivo, ponto negativo, para te ajudar a entender quais os medos, quais os pontos que você ainda não consegue enxergar. E seguir a tua intuição, muitas vezes. Tem decisões que não vão fazer sentido nenhum racionalmente. Você vai contar para um amigo, para a mãe, para parente, eles vão dizer não faça. Mas o teu íntimo, a tua essência, vai dizer faça e no futuro vai dar muito certo. A tomada de decisão tem que ser de dentro para fora e não ao contrário. Quando a gente toma uma decisão buscando a nossa essência de dentro para fora, vão ser decisões mais acertadas. Quando a gente se pergunta assim, quando que eu sei que a decisão é acertada? Se ela está me levando para o meu propósito de vida, para o meu objetivo daqueles 5, 10 anos. Sim. Se eu estou caminhando para aquele trajeto, é uma decisão mais acertada, porque tem a ver com o que eu quero realmente. E ainda mais se você pensa numa família, pensa futuramente, né, em ter uma situação diferente. Melissa, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu demais. Obrigada.